Agora, existem algumas preocupações. E lembrem-se que eu mencionei que a nossa preocupação não é com determinado nutriente. Você está preocupado com o seu aporte de ômega 3? Está preocupado? Se está, não deveria. Você está preocupado com o seu aporte de proteínas? Se está, não deveria. Você está preocupado com as vitaminas? Não. A sua preocupação deve ser somente qual? Quantos se lembram da palavrinha mágica? Já esqueceram? Estão tomando água? Essa palavra chama-se variedade. Se você tem uma alimentação variada, com certeza você vai ter os nutrientes que seu corpo necessita. Se você pensar em apenas um nutriente, você começa então a desequilibrar. A variedade é o que nós então precisamos. Eu mencionei também que essa variedade não pode ser nem muita variedade na mesma refeição. Com relação aos produtos de origem animal, existe uma outra implicação, ou melhor dizendo, uma outra preocupação. E a preocupação é com relação à vitamina B12. Por quê? Na realidade, não existe nenhum animal do planeta que produza a vitamina B12. Nenhum animal produz. A galinha não produz, a vaca não produz, a ovelha não produz, ninguém produz essa vitamina. Essa vitamina, ela é sintetizada por bactérias. Aonde está a presença dessas bactérias em maior quantidade? Onde que está? No chão. Sabe onde elas já estiveram presentes também uma quantidade adequada? No nosso trato digestório, fazendo parte da flora intestinal. Aqueles que vivem lá no interior provavelmente estão colonizados. Quem vive numa grande cidade, que não tem contato com a natureza, não planta uma horta, pega um vegetal e acaba praticamente esterilizando o pobre do vegetal. Então estão completamente descolonizados, além de fermentações, antibióticos. Aqueles que tomam bebida alcoólica, que não é o caso daqui, acaba destruindo essas bactérias, que são as mesmas bactérias que colonizam o intestino da vaca, da galinha, dos animais, que pegam o cobalto e formam a cobalamina, que é a vitamina B12. Então, era plano de Deus que o ser humano recebesse a sua B12 no contato com a natureza. O problema é que nós estamos fora do nosso habitat natural. Vivemos numa cidade, isolados, super preocupados com bactérias, com uma verdadeira paranoia. Eu quero dizer para vocês que esse ano, não sei se foi esse ano ou ano passado, acho que foi ano passado, os cientistas catalogaram quantas bactérias nós temos no corpo humano, quantas espécies. Sabe quantas espécies de bactérias nós temos no corpo humano? 8.700 espécies de bactéria. Existe bactéria na pele, nas mucosas, na boca, em tudo quanto é lugar, bactérias. Aliás, um ser humano de 1,70 m, pesando 70 quilos, parecer um ser humano saudável, ele tem que ter no seu intestino de 3 a 5 quilos de bactérias. Na realidade, nós temos mais bactérias no trato digestório do que células no nosso próprio corpo. A diferença é que no corpo ela está bem organizada estruturalmente, ali está tudo embolado. Então, existe uma preocupação como todo mundo fosse viver livre de bactérias. Não é. Essas bactérias do trato digestório, elas interatuam com o nosso sistema imunológico para nos proteger. É uma simbiose perfeita. Então, como as pessoas vivem fora do seu habitat natural? Por exemplo, se você compra um sítio, vai para lá viver no sítio e começa a plantar a sua horta e ter contato com a terra, e você pega lá a folha de alface e lava simplesmente em água corrente, e as folhas têm pequenos poros, você nunca consegue esterilizar, e nesses pequenos poros tem o quê? Tem bactérias, você começa a comer aquilo e vai se recolonizando. Mas o problema é que vivemos nesse mundo, e aí o que você tem que fazer? Tem que haver uma compensação. Como é que nós vamos compensar? O ano passado, uma pesquisa feita pela
Tufts University em Boston, Massachusetts, revelou algo interessante. Revelou, sabe o quê? Que 45% da população está com níveis de B12 abaixo dos desejáveis. 45%. E eu quero perguntar para vocês, 45% da população é vegana? Provavelmente 0,45%. O que esse estudo está nos indicando? Que a deficiência de B12, ela está muito distribuída também entre carnívoros, apesar da crença popular. Por exemplo, somente na Índia existem 50 milhões de vegans. E os vegans são tão radicais que eles não comem nem mel de abelhas porque dizem que vem do animal. Não existe deficiência proteica. E a deficiência de vitamina B12 entre eles ainda é menor que a população geral. E essa deficiência, na maioria das vezes, está relacionada, sabe o quê? A parasitoses. São secundárias, não a dieta. O que faz diferente os vegans? É que eles têm mais contato com o quê? Eles têm mais contato com a natureza. Então, em função desse contexto, eu como médico, o que eu recomendo para todos, independente que seja ovo-lacto-vegetariano, independente que seja vegano ou carnívoro? Sabe por quê? Por que alguns animais também nós estão tendo? Porque a vaca que é criada lá no meio do mato, quando ela, na grama, no pasto, quando ela come a grama, junto com a grama o que vem? Essas bactérias, ela engole e ali coloniza e produz a vitamina B12. Mas grande parte dos animais são criados em quê? Em cativeiros, e que são tratados com cereais, que são tratados com agrotóxicos, também matam essas bactérias do solo. Então, já não é uma fonte o quê? Já não é uma fonte segura. A fonte segura, o que é? O contato com a natureza. Entretanto, existe o mundo ideal e o mundo real. O mundo ideal qual é? Que você comprasse um pedaço de terra e fosse lá plantar e comer a que a terra produz, ter esse contato novamente. Mas o mundo real qual é? Você vive numa cidade, você tem filhos, você precisa de trabalhar, tem que mandar os filhos para a escola. Então aqueles que têm um terreno pelo menos, plante uma horta na sua casa. Se tem filhos, plantem com os vossos filhos. Ajude a manusear a terra. Colha e comam. É espetacular. Hoje, por exemplo, uma criança quando bota o pé no chão, a mãe falta arrancar os cabelos da cabeça. Vai ficar doente, coisa e tal. E essa super proteção que acaba tirando até o quê? A melhor defesa do corpo humano. Tem que haver higiene. Na realidade, por exemplo, para uma pessoa ficar doente de uma bactéria patogênica, não é o contato com a bactéria somente que vai levar a isso. É o contato com a dose infectiva. Então vamos supor que você tem ali uma folha de alface. Vamos supor que ali tem algumas bactérias patogênicas. Quando você lavou aquilo em água corrente, você não livrou aquela folha de todas as bactérias patogênicas, mas você livrou o quê? A dose infectiva. E aquela pequena quantidade, seu organismo vai poder lidar muito bem com ela. Então, o que eu recomendo é que, normalmente, uma pessoa saudável, ela tem reservas de vitamina B12 para 3 anos, 3 anos e meio. Então, eu recomendo que quem vive em grande cidade, em centros urbanos, que a cada 3 anos faça um exame de níveis de B12. Porque os sintomas são tantos, eu até creio que muitos não são nem reportados, mas hoje, por exemplo, existem mais ou menos 25 sintomas diferentes que a vitamina B12 pode provocar, e são sintomas bem insidiosos. Por exemplo, pode começar com um pequeno formigamento nas extremidades dos dedos dos pés. Eu não vou nem falar muito, pode ser que tenha algum hipocondríaco, já pensa que esteja aqui doente, né? Então, são sutis. Faça um exame. Se estiver ok, é porque de alguma maneira está chegando. Se não estiver, você tem que o quê? Repor. Aliás, eu iria até mais longe ainda. Comece a desenvolver o hábito de consumir produtos, principalmente cereais, que vêm enriquecidos com vitamina B12. E faça o seu exame. Porque existem muitos e muitos problemas de saúde.
Inclusive alguns quadros depressivos que a pessoa às vezes está batalhando com a deficiência de B12 ou alguns distúrbios neurológicos, ela não sabe. E às vezes nunca cai também a ficha de um médico para pedir um exame de B12. Infelizmente hoje, a solução que nós temos para tudo que nós não sabemos o que é. Chegou no consultório, estou sentindo isso e aquilo, não tenho a menor ideia do que tem, o que eu chamo? Virose, exatamente. É uma virose, né? Manda para casa, dá um remédio e ficamos orando lá para que a pessoa melhore, né? Que às vezes não tem tempo de fazer exames, esperar aquela coisa toda. Então, faça o exame e comece a consumir produtos se você vive em uma grande cidade. Vitamina B12, ela é uma vitamina solúvel em água, então você nunca vai ter o risco de tomar doses excessivas. Ao contrário das vitaminas A, E, D e K, que são solúveis em gordura. Essas sim pode haver o risco de haver uma overdose e você desenvolver alguns problemas por uma dose muito alta. Agora é interessante como os seres humanos às vezes com mosquitos engolem camelos. Não é verdade? Eu, por exemplo, aqui no Brasil, eu tenho percebido que quando a gente sai de uma grande cidade e pega a estrada, é muito comum você ver no meio do caminho a figura de quem? Do vendedor de caldo de canas. Não é verdade? E às vezes naquele verão assim bem quente, você vê o vendedor de caldo de cana, já começa a salivar, né? Eu vou tomar um caldo de cana. E você para o seu carro e pede lá ao vendedor de caldo de cana, me dá um copo de caldo de cana. Ele então pega aquela cana, que ele mal deu uma raspada com um facão, que também já estava sujo, não é verdade? Coloca naquela moenda, que provavelmente uns 2 anos que ele nunca deu uma manutenção, nem uma limpadinha. E depois te serve o caldo de cana, provavelmente com 10 ou 12 abelhas ali amassadas, não é verdade? Agora uma pergunta, por que todo mundo quando está terminando de tomar o caldo de cana tem que fazer assim para terminar de tomar o restinho? Rico em B12. Ali está o quê? Na realidade tinha que pegar a cana, raspar, dar uma lavadinha, né? Mas às vezes nós estamos preocupados com tanta coisa, acabamos coando mosquito, engolindo o quê? Engolindo camelos. Então creio que tenha ficado bem claro essa questão dos produtos de origem animal. Não tenho como determinar, você vai fazer isso, vai fazer aquilo, aqui está a informação, cada um na sua velocidade, com speed de oração,